Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Por este sinal da cruz, Senhor, guarda-nos de todos os males. Protege-nos, Senhor, de todos os perigos. Afasta para longe de nós o tentador maligno, aquele que é chamado diabo, Satanás. Afasta-o para longe de nós. Livra, Senhor, o nosso coração de cair no pecado e de nos afastar de Ti, da Tua graça. Pelo contrário, Senhor, enche-nos com Teu Santo Espírito, como cantamos nesta canção. Porque é assim que nós queremos ser, cheios do Teu Espírito Santo. Amém. Eclesiástico capítulo 26, versículos do 1 ao 4. Eclesiástico 26, versículos do 1 ao 4. Aí tem aqui como título, na Bíblia Tradução da CNBB, a boa e a má esposa. Mas você pode aplicar sem nenhum receio, como o bom e o mau marido. Mas a gente vai falar só da boa esposa e do bom marido, tá bom? É a parte que nos interessa. Depois, quem quiser, continue ali a sua leitura, até para a gente se avaliar, né? Principalmente a gente que é casado. Se a gente está sendo um bom marido, se você está sendo uma boa esposa, porque a palavra de Deus é luz para nós nessas situações concretas da nossa vida. E diz assim: feliz, feliz o marido que tem uma boa esposa. Confirmo, é isso mesmo. Feliz o marido que tem uma boa esposa, porque o número de seus dias será duplicado. A mulher virtuosa é a alegria do marido, que passará em paz os anos de sua vida. Boa esposa é herança excelente, reservada aos que temem o Senhor. Ela será dada ao marido em recompensa pelas boas obras. Rico ou pobre, seu marido tem alegria no coração e em qualquer circunstância mostra um rosto prazenteiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o marido que tem uma boa esposa. Feliz a esposa que tem um bom marido. Porque você ter um bom cônjuge é motivo de alegria e de felicidade. Um bom esposo é a alegria da sua mulher. Uma boa esposa faz feliz o seu marido. Por isso, muita atenção, meus queridos, quando se vai casar. Até você que é solteiro, solteira, e às vezes se lamenta por ainda não ter encontrado a pessoa certa para a sua vida, mas eu vou lhe dizer, aquele ditado não é à toa, antes só do que mal acompanhado. Porque a palavra de Deus foi gentil aqui quando disse que por causa de uma boa esposa, o número de seus dias será duplicado. Porque uma má esposa, assim como um mau marido, reduz o tempo de vida da pessoa. Olha, você viver ao lado de alguém que trata mal você, que não te respeita, que não te dá atenção, que não te dá carinho, isso adoece a gente, adoece. Eu tenho uma amiga que faz tempo que eu não a encontro, mas uma mulher maravilhosa, casada com um homem maravilhoso,
era um general do exército, o marido dela. Mas pensa num homem bom, generoso, de bom coração, tranquilo, pacífico. Você chegava perto dele e você se sentia bem. E ele só tinha palavras boas para a esposa dele, a Ida e o José, os dois, do Rio de Janeiro. Pessoas que eu tive a alegria de conhecer, que já há alguns anos eu não encontro. E a Ida enfrentou ali um câncer. E ela viu que em alguns momentos que o José a acompanhava, às vezes a equipe médica era um pouco dura com ele. E um dia, incomodado com isso, ela chamou para poder perguntar por que tratavam assim o marido. Porque aquela equipe tinha feito uma associação. Que em muitos casos em que a esposa chegava lá adoecida, tinha como pano de fundo sempre um relacionamento ruim entre o marido e a mulher, e normalmente o marido a tratava mal. Fizeram essa associação e ela disse: não, por favor, meu marido é um homem bom, gentil comigo, a minha doença não tem nada a ver com maus tratos, pelo contrário, não tenho o que reclamar do meu esposo, é meu amigo, meu companheiro, me dá toda a assistência. Mas a experiência mostrou para alguns que às vezes os maus tratos levam a pessoa no caminho da doença. E não é só do marido para a mulher, não. Da mulher para o marido também. Teve homem que enlouqueceu. Teve homem que queria morrer, que não aguentava mais viver ao lado da esposa. Queria qualquer coisa, menos continuar ali. Não é? E até alguns médicos se preocupam com esses relacionamentos também no que diz respeito ao homem, porque faz muito mal, são relacionamentos tóxicos. Então quem não se casou tem um privilégio. O privilégio de prestar a atenção na pessoa que vai admitir ao seu lado. Aquela pessoa que todos os dias você vai acordar de manhã cedo e vai olhar para o rosto dela do seu lado na cama. E tira da cabeça esse negócio de casamento predeterminado por Deus. Porque Deus não predetermina casamento de ninguém. Ele dá a você a oportunidade de escolher. E olha, abençoa, Deus sempre abençoa a escolha que nós fazemos. Mas se a gente escolhe mal, a gente enfrenta as consequências de ter escolhido mal. Por isso é importante a gente fazer discernimento dos nossos relacionamentos, não só de namoro, de noivado, de casamento, mas também das nossas amizades. Colocar diante de Deus todos os nossos relacionamentos, discernir. Porque tantas vezes Deus fala pela boca de um pai, Deus fala pela boca de uma mãe, que diz: olha, presta atenção, veja com quem você está se envolvendo, você conhece esse seu amigo, de onde é que essa pessoa saiu, que lugares vocês frequentam. Esse tipo de comportamento tem a ver com o que você aprendeu, meu filho. Você aprova esse tipo de comportamento, está fazendo bem para você esse relacionamento. E olha quantas pessoas, por ignorar esses bons conselhos, terminaram muito mal os seus dias. Às vezes terminaram numa boca de fumo, às vezes terminaram num prostíbulo, às vezes terminaram pegando uma doença, às vezes terminaram dentro de uma cadeia, às vezes terminaram num túmulo, por causa de um mau relacionamento. Porque aí a pessoa afunda e leva você junto. Não é isso numa amizade, mas pensa, então, quando se trata de um casamento. Olha a pista que esta palavra dá para nós hoje. Feliz o marido que tem uma boa esposa. Eu tenho 2 rapazes lá em casa. Os meus 2 filhos são homens. Eu tenho todo cuidado com os meus meninos, como se eu tivesse também, eu teria com as minhas meninas se eu tivesse filhas. Porque tem gente que acha que porque é filho pode deixar solto, é de qualquer jeito. Não, filho e filha não importa, são preciosos
do mesmo jeito, e a gente tem que ensinar, porque as pessoas não sabem mais discernir relacionamentos. Sentar e explicar, e ensinar e insistir, porque tem que entrar na cabeça e tem que entrar no coração. Veja bem a pessoa que você vai escolher para construir a sua vida ao lado dela, porque é feliz o marido que tem uma boa esposa. Terá vida longa e terá uma vida transbordante. Feliz a mulher que tiver um bom marido, porque os seus dias serão duplicados. A mulher virtuosa é a alegria do marido. Não é? Aqui, virtude é uma força que nos leva a cumprir o bem. E qual é o contrário de uma mulher virtuosa? É uma mulher cheia de maus hábitos. É uma mulher viciada. Porque a virtude é um hábito para o bem e o vício é um hábito para o mal. Tanto que, se você continuar lendo, lá no versículo 11, você vai ver que a Bíblia fala da mulher cachaceira. Então está falando do quê? Está falando de vício também. Na parte em que fala ali da má esposa, né? O vício é um hábito que nos empurra para baixo. A virtude é um hábito que nos empurra para o céu. A mulher que tem o seu coração orientado para o céu, a mulher que tem o seu coração orientado para Deus, a mulher que empurra a sua família na direção de Deus, a mulher que empurra os seus amigos para o bem, para o que é certo, a mulher que é uma boa influência, ela é a alegria do seu marido. É a alegria do seu marido. Você quer fazer o seu marido feliz? Seja uma mulher virtuosa. Você quer fazer a sua esposa feliz? Seja um marido virtuoso. E você vai ser a alegria do seu cônjuge, que passará em paz os anos da sua vida. Porque quando você convive com uma pessoa que se conformou com os próprios vícios e alimenta os próprios vícios, você não tem paz. Como é que você vai ter paz com uma pessoa que enche a cara todo dia dá escândalo? Que paz você vai ter com uma pessoa que depois que sai você não sabe que horas ou que dia vai voltar? Você não sabe aonde está. Não é só porque você fica humilhado ou humilhada porque a pessoa sumiu. Você fica preocupado, você não sabe se a pessoa morreu. Porque o vício leva embora. Que paz a pessoa vai ter no coração se o outro com quem vive não tem controle sobre si mesmo? Não é se entrega para qualquer um, se entrega para qualquer uma. Deixa-se fazer a cabeça por qualquer pessoa. Mas a mulher virtuosa é a alegria do marido, que vai passar em paz os anos de sua vida. Boa esposa, essa daqui foi na veia. Boa esposa é herança excelente, reservada aos que temem o Senhor. Bom marido é herança excelente, reservado para aquelas que temem o Senhor. Boa esposa é herança excelente, reservada ao homem temente a Deus, e ela será dada ao marido em recompensa pelas suas boas obras. Olha que coisa interessante, eu fiquei pensando aqui, quando eu topei com esta palavra. Um marido que age bem, constrói uma boa esposa. Que a gente pensa que assim, é pronto, né? O rapazinho, a mocinha, o garoto, a garota, aquele jovem, aquela jovem, aquele homem, aquela mulher, por causa de uma vida que ele levou corretamente, ganhou esse tesouro. Agora está feito, não há mais nada a conquistar, porque como ele foi bom, ele ganhou como herança uma boa mulher, um bom marido. Não. Isso é em meio a uma ação. É continuado.
Porque as boas obras do marido vai conquistando, é contínuo, vai conquistando a herança de uma boa esposa. Ou seja, marido e mulher vão se fazendo bons juntos. Na medida em que eu me torno um marido melhor, eu tenho uma esposa melhor. Na medida em que você se torna uma esposa melhor, você tem um marido melhor. E olha, muitas pessoas, às vezes ouvindo as partilhas aqui no Sorrindo para a Vida, entravam em contato ali através do Instagram com a minha esposa, a Rose. E a Rose, ela tem algumas características muito interessantes. Ela é muito direta, ela é muito transparente, ela é de uma objetividade, às vezes assim, sabe, fora do comum. E ela dizia coisas ali, às vezes, para aquelas mulheres que a procuravam, que num primeiro momento você pensava, meu Deus, como é que isso vai cair lá do outro lado para aquela esposa? Que às vezes entrava em contato para poder fazer um desabafo, às vezes até uma reclamação do marido. Mas a minha esposa, ela tem uma capacidade muito grande de se colocar de um lado e também do outro. E às vezes ela dava algumas pistas para aquela esposa, para aquela noiva, para aquela namorada, que quando colocadas em prática, o resultado não era outro. Era uma ressurreição do relacionamento, era uma reconstrução do relacionamento. E a pessoa voltava para poder falar. Dizia, quando você disse, eu não acreditei muito não. Mas eu já tinha tentado tanta coisa, não perdia nada em tentar o que você disse. Mas você acredita que na medida em que eu fui mudando, o meu marido foi mudando também? Eu fui me tornando uma pessoa melhor para ele, sem esperar nada em troca. E você acredita que agora eu estou tendo o que eu sempre quis? E o nosso relacionamento melhorou muito. É dinâmico, gente. Da mesma forma que para a gente ter bons amigos, a gente precisa ser um bom amigo. Para você ter boas amigas, você vai precisar ser uma boa amiga. E para a gente ter uma boa esposa, a gente que é homem, precisa ser um bom marido. Porque uma coisa alimenta a outra. Portanto, a palavra de Deus nos diz, uma esposa boa é um presente, é uma recompensa. É recompensa de quem? De quem trabalhou para isso. Senão não seria recompensa. É uma herança excelente, reservada para os que temem o Senhor. E temendo a Deus, agem bem. Agem bem como? Na qualidade de esposa, porque é disso que está falando a palavra. Na qualidade de marido, não é? Será dada ao seu marido em recompensa às suas boas obras, em recompensa às suas boas atitudes. E olha, independe de quanto dinheiro você tenha, porque seja rico ou seja pobre, um marido que tem uma mulher assim é sempre um milionário. É sempre um homem rico. Com dinheiro ou sem dinheiro, é rico quem tem uma mulher assim, porque tem alegria no coração. E em qualquer circunstância, mostra um rosto prazenteiro, satisfeito, contente. Porque não tem nada como uma paz na casa da gente. Nada, não é? É impressionante, né? Que em algumas pessoas isso se destaca de uma maneira melhor. É impressionante quando nós vemos que algumas pessoas, elas têm uma capacidade maravilhosa de serem bem-sucedidas nos seus relacionamentos. A gente olha e fica até admirado. Porque a pessoa cria amizade com uma facilidade. Você já viu gente assim? Criam boas amizades. Fazem parecer fácil encontrar e viver um grande amor. Às vezes até irritante para algumas pessoas que estão esperando há tanto tempo, né? E tem outra que faz parecer fácil. Encontrar um bom relacionamento, viver ali um grande amor. Tem gente que tem essa habilidade de cativar em poucos minutos, cativar rapidamente as pessoas e tornam-se queridas em pouco tempo. Não é o que muita gente não descobriu a esse respeito?
não descobriu o que essas pessoas descobriram. Elas descobriram que a maior parte das pessoas descobriram o que a maior parte das pessoas ignoram. Existe um caminho direto para o coração do ser humano. Existe um caminho sem atalhos para o coração de um homem. Existe um caminho sem atalhos para o coração de uma mulher. E enquanto muita gente perde tempo acreditando que quem vive esses relacionamentos tiveram sorte, né? Outros pensam que isso se deve porque aquela pessoa tem um charme natural, né? Tem um carisma especial, ou é por causa da beleza física que aquela pessoa tem. Mas eu vou te dizer, não é nada disso. Tem muita gente bonita antipática. Tem muita gente que só é bonita até abrir a boca. Depois que ela abre a boca, você não acha ela mais bonita, não. Você acha ela antipática, você não quer ver a pessoa. Não é? Tem muita gente que acha que é por causa de charme. A pessoa é muito carismática. Não é isso, não. Na verdade, esse talento para conquistar o coração das pessoas, para tornar um relacionamento duradouro, é algo fácil de ser aprendido, se você quiser obedecer aquilo que Deus lhe mostra. Se você deixar que a palavra de Deus te mostre o que é uma pessoa temente a Deus. Porque uma pessoa temente a Deus não pode ser uma pessoa não virtuosa. Uma pessoa temente a Deus é uma pessoa bela por dentro. E isso transcende para o exterior, acaba ficando bonita por fora. É uma pessoa que você não quer ficar longe, é uma pessoa que você tem prazer em encontrar, não é? Então, aprender isso, você consegue muito bem se debruçando sobre a palavra de Deus e permitindo que ela te ensine como conquistar as pessoas a partir de uma atitude sólida, consistente e não fútil, vazia, temerária. É uma capacidade que pode ser adquirida e que pode ser aperfeiçoada quando, primeiro, você deixa que Deus te mostre como ser um ser humano melhor. Quando você permite que o Espírito Santo de Deus venha estar com você em tudo aquilo que você faz. Que Ele te ensine todas as coisas, como diz a palavra de Deus. É o único guia seguro que nós temos, o único guia, o único, não tem outro, que nos foi dado por Deus, que fala direto ao nosso coração e que a partir da palavra de Deus orienta-nos para termos uma vida certeira. Então, é fácil você se tornar esta pessoa e descobrir esse caminho que conquista as pessoas quando, primeiro, você recebe uma orientação infalível. E quem vai te dar essa orientação? A palavra de Deus. Segundo, quando você se determina a praticar o que você aprendeu, porque tem muitas pessoas que gostam de ouvir, mas tem muita dificuldade de colocar em prática. Gente, colocar em prática custa no começo. Mas depois nós entendemos que não tem outro jeito de que a coisa se encarne, vire vida. Não adianta fazer cursos e mais cursos sobre relacionamento se a gente não colocar isso em prática na vida, se a gente não chegar em casa e não fazer aquilo que a gente aprendeu, se a gente não aplicar isso nas nossas amizades, no nosso ambiente de trabalho com os nossos colegas, com uma namorada, com uma noiva, com a esposa que eu tenho, se eu não colocar isso em prática, não vai funcionar. Para funcionar, tem que fazer. Só que é interessante, ao pôr em prática essas indicações que a palavra de Deus nos dá, você vai constatar de imediato resultados surpreendentes. Ouse, experimente na prática fazer o que Deus te ensina na sua palavra, que você vai ver que isso vai ter um forte impacto no seu casamento, no seu namoro,
o seu noivado. Portanto, não se espante ao ver as suas amizades crescerem, o seu namoro se transformar em algo promissor, porque às vezes estava aquele namoro insosso, vazio, sem sentido, sem certeza nenhuma. Não se assuste se ele se transformar em algo que promete, viu? Ou seu casamento se converter numa relação mais segura e mais feliz, porque um relacionamento bom, seguro e fiel é, como diz a palavra de Deus, é uma poderosa proteção e multiplica os nossos anos. E quem descobriu este caminho, quem descobriu esta pessoa, quem recebeu em herança este homem temente a Deus, esta mulher temente a Deus, esse homem virtuoso, essa mulher virtuosa, pode dizer, como diz ali o Eclesiástico, você encontrou um tesouro, um remédio de vida e de imortalidade. Então, seja no casamento, ou seja na simples amizade, o maior investimento que você pode fazer na vida é você encontrar a pessoa certa para amar. Mas para você encontrar esta pessoa, a palavra de Deus nos diz uma coisa: a gente precisa educar o nosso coração para ser bom. Mas mais do que bom, nós precisamos educar o nosso coração para ser de Deus. Porque a recompensa de uma pessoa de Deus é ter gente muito boa e virtuosa na sua vida. Se você for uma pessoa de Deus, e você é, mas quando eu digo assim, a gente ser de Deus, é a gente corresponder ao que a gente quer ser. É ser de verdade, é ser em atitudes, é ser de Deus fazendo aquilo que Deus nos orienta a fazer. É cumprir os mandamentos, é ter um coração bondoso, é viver na amizade com Deus por meio do nosso relacionamento de oração com Ele. Mas sabe qual vai ser a sua herança? A sua herança será gente boa na sua vida. A sua herança será encontrar alguém semelhante a você para construir uma história junta. A sua herança será a transformação do seu cônjuge. Você vê? É uma coisa recíproca. À medida em que eu vou me tornando uma pessoa boa, eu vou conquistando, eu vou herdando um bom relacionamento. E isso é mais valioso que dinheiro. Por isso que diz a palavra, rico ou pobre, seu marido tem alegria no coração. Porque nem sempre dinheiro vai comprar alegria não, querido. Mas ter uma boa mulher e ter um bom marido, isso é mais valioso que dinheiro, é mais importante que realização profissional. Então, é bom você se dedicar ao seu trabalho, é bom você querer crescer dentro da sua empresa, é bom você fazer da melhor maneira as suas atividades, você dedicar-se de cabeça naquilo que você faz. Sim, isso é muito bom, mas mais importante do que você ter realização profissional é você encontrar a pessoa certa para você amar e construir junto com esta pessoa uma vida boa. Tem um preconceito em relação aos relacionamentos, né? Que diz o seguinte, diz o preconceito que no relacionamento conjugal o amor acaba quando vira amizade. Nosso casamento acabou porque só restou a amizade. Mentira deslavada. Isso é mentira. Das mais cabeludas que você puder imaginar. Porque é o contrário. É quando não há amizade no casamento que ele acaba. A coisa mais gostosa do mundo e que não tira em nada o sabor. Até aquele sabor íntimo e erótico de um relacionamento conjugal. É a amizade. Ela não tira em nada o sabor. Ela dá verdadeiro sabor, ela alimenta. Queira Deus, você seja a melhor amiga do seu marido. Queira Deus, você seja o melhor amigo da sua esposa. Quem dera se todos os casais soubessem, gente, que é por falta da amizade que não se chega ao amor. Porque se falta amizade, falta amor. Porque quando o amor é sincero,
Quando o amor é sincero, ele vem com um grande amigo. E quando um amor é sincero, ele vem com um grande amigo. E quando a amizade é concreta, ela nunca é vazia de ternura, ela é cheia de amor e carinho. Então, qualquer que seja a sua situação, eu garanto para você que você pode mudar a sua convivência com as pessoas por meio de uma atitude mais sábia, por meio de uma atitude mais corajosa, por meio de uma vida inspirada na palavra de Deus. Porque aprender é mudar posturas. Você pode até registrar isso. O que é você aprender? É mudar posturas. Se aquilo que você aprendeu não fez com que você mudasse nada, então você não aprendeu. Porque aprender é mudar posturas. Então, instruídos por Deus, pela sua palavra, tendo atitudes corretas, a gente consegue curar os relacionamentos feridos. A gente consegue, com a graça de Deus, consertar o casamento estragado. A gente consegue melhorar os relacionamentos difíceis. A gente consegue aprofundar aqueles relacionamentos que são mais importantes. E a gente consegue reconstruir aqueles relacionamentos que estavam arruinados e criar novos laços de ternura e confiança. Porque amar também se aprende. Tem gente que passa a vida inteira ao lado do outro sem aprender a amar. Amar também se aprende. Mas é impossível você ensinar uma coisa para uma pessoa que não é humilde. Para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que reconhecer que não sabe. Ou que sabe errado, né? Porque depois de tantas tentativas, o resultado não é bom, então alguma coisa a gente está fazendo de errado. Que coisa bela quando alguém diz, me ajude, porque eu devo estar errando. Que depois de tantas tentativas, esse fruto que está aqui bom não aconteceu. Então me ajuda. Esses dias eu topei com um ensinamento de um homem que viveu há mais de 1.600 anos atrás. São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, faleceu no ano de 407 depois de Cristo. Então, no ano 400, tem mais de 1.600 anos. E esse homem sabia o que muito marmanjo não sabe hoje. Para você ver que tempo nem sempre é progresso, né? Às vezes a gente acha que com o tempo a gente progride. Sinceramente, eu olho para a nossa sociedade, gente, e dá calafrio. Porque está cometendo os mesmos erros do passado, os mesmos erros que levaram verdadeiros impérios à decadência, a ruir, porque não esqueceu-se de coisas básicas. E aquele homem que é bispo e viveu há 1.600 anos, dá um show de como ser marido. E ele dizia assim, ó, conselho aos esposos, serve para os dois, tá bom? Nunca chames a sua esposa de uma maneira seca, mas empregai, pelo contrário, palavras aduladoras, cheias de ternura, palavras de amor. Honrai-a, e o pensamento de procurar as homenagens de outros não aparecerá, pois ela não terá a ideia de ir mendigar fora a afeição que encontrará em vós. Colocai-a acima de tudo pela beleza, como pela sabedoria, e dai-lhe testemunho disso. Introduzi a sua esposa no amor de Deus, e a vossa casa transbordará de bens, inclusive materiais. A tua mulher terá talvez bens pessoais, dinheiro, e dirá, quando comprei isto, não gastei nada do que te pertence, gastei só dos meus próprios recursos. O quê? Depois do casamento, já não sois dois?
Depois do casamento já não sois dois, sois um só. E pensais que há ainda duas propriedades distintas, é lamentável. Eu tenho minha conta, você tem a sua, cada um tem a sua senha e a vida que segue, porque você cuida das suas coisas, eu cuido das minhas coisas. Eu vou ler de novo então, para gente que é cristão, tá bom? O que depois do casamento já não sois dois, sois um só. E pensais que há ainda duas propriedades distintas, é lamentável. Depois do casamento não formais senão um só ser, uma só vida. Porque dizeis, o teu, o meu. Esta palavra abominável e degradante é uma invenção diabólica. Por que diabólica? Porque divide, porque separa, porque causa intriga. O Criador fez um bem comum de coisas seguramente necessárias. Ninguém pode olhar para fora e dizer, o meu sol, a minha luz, a minha água. E vós dizeis, marido e mulher, os meus bens. Eis um vício que é preciso combater acima de tudo. Mas é preciso fazê-lo, preste atenção, mas é preciso fazê-lo com muita delicadeza. Mostra-lhe a felicidade que tens em viver em sua companhia e que preferes a vida de casa, a vida da cidade, a vida do boteco, a vida da rua, dos jogos. Ela, a esposa, ocupa um lugar antes dos amigos e antes dos filhos que te deu. Faz-lhe compreender que é por causa dela que tu amas os teus filhos. E quando ela fizer qualquer coisa de bem, felicita-a e admira o seu talento. E se ela faz qualquer tolice, não a censures por isso. Fazei a vossa oração em comum. Reze junto com o seu marido, reze junto com a sua esposa. Aprendei a nada temer neste mundo, senão a ofender a Deus. Se um homem se casa com este espírito, então o matrimônio dela está muito próximo da perfeição. Que conselho, hein? Então, se você disse, Márcio, você falava aí que a palavra de Deus dá algumas dicas, alguns segredos de como a gente fazer, e se a gente puser em prática vai melhorar. Mas concretamente, que conselhos são esses? Então, São João Crisóstomo, a partir da palavra de Deus, acabou de dizer. Quando você for conversar com a sua esposa, não diga vem cá, ô fulana. Não, é jeitinho amoroso mesmo. Outro dia eu estava esperando para ser atendido num lugar e a esposa foi deixar o marido, não foi o marido, foi deixar a esposa. E os dois se despediram, muito engraçado. Todo mundo olhando. Ela dizia para ele assim, tchau, Muquito. Mosquito. Tchau, Muquita. Eu falei, poxa vida, Muquito. Eles gostavam. Eu falei, mosquito para mim não me atrai muito, não é o meu vocativo carinhoso. Mas era interessante, porque eles tinham tal intimidade que eles ignoravam todo mundo que estava perto. E mostrava que eles tinham uma liberdade grande um com o outro. Chame a sua esposa de forma carinhosa. Empregue palavras, quando diz aqui aduladora, não é de bajulação. É aquela palavra de carinho, de ternura, palavra de amor. Honre a sua esposa. E se você honrá-la, não vai aparecer na cabeça dela a ideia de procurar carinho fora de casa. Porque ela tem isso dentro de casa. Coloque a sua esposa acima de tudo pela beleza. Não tem mulher mais bonita que a minha. Não tem. A mais bela das mulheres precisa ser a sua. É isso que esse ensinamento está dizendo. Também pela sabedoria. Você se casou com uma pessoa que para você enche os seus olhos e que você valoriza o que ela sabe e testemunhe isso para ela.
Leve a sua esposa, leve o seu marido à experiência do amor de Deus. E a casa de vocês será transformada e vai transbordar de bens. E corta fora esse negócio de que o que é seu, o que é meu. E nessa matéria, olha como é radical esse ensinamento e verdadeiro. Márcio, na casa de vocês é assim? Sim, senhor, sim, senhora. Filho nenhum meu vem acima da minha mulher. E eu já vi a Rose fazer o mesmo na prática. Primeiro o marido, depois o filho. Márcio, isso é um absurdo. Então, quando a gente começa a achar que é absurdo, a gente colocar o nosso marido, a nossa esposa em primeiro lugar, a gente começa a contemplar uma certa desordem dentro da casa da gente, que torna a gente feliz. Será que a gente não deve se questionar em relação a isso? Eu não teria os filhos que eu tenho se a minha esposa não tivesse me dado. Ela não teria os filhos que ela tem se não fosse por mim. E quando os filhos vão embora, o que sobra na casa? Nós dois, um para o outro. Que a sua esposa saiba que ela vem primeiro. E que os seus filhos saibam que a sua mulher vem primeiro do que eles, que seu marido vem primeiro do que eles. E quando eles souberem disso, sabe o que isso vai causar neles? Ciúme, revolta? Não, segurança. Sou fruto do amor do meu pai e da minha mãe. A minha casa é sólida, porque ninguém separa o meu pai e a minha mãe. Aí você vai ver a sua casa transbordar de bens. Louvado seja Deus pela sua palavra, que ela nos abençoe nesse dia de hoje.